Olá, quinto ano, tudo bem? Morrendo de saudade de vocês, doida para voltar para a sala de aula. Mas vamos lá, a gente vai se encontrar por aqui. Olha só, nós vamos falar do capítulo 3. Ah, professora, você já falou do capítulo 3, a gente já conversou sobre isso. Tá, mas a gente, como se passou muito tempo, é importante nós, na verdade, reforçarmos o que já foi falado, né? Para a gente poder avançar aí. E nós vamos falar agora de como é que são formadas essas nuvens, né? Poxa, como é que a gente consegue identificar a formação de uma nuvem? Nós já falamos sobre isso. A galera que já foi meu aluno do quarto ano do ano passado já sabe que a gente até desenhou diversas vezes o ciclo da água na natureza. Como é que acontece a nuvem? A nuvem, na verdade, ela é a formação de vapor que sobe da natureza, né? Sobe do solo, vai em forma de vapor que nós não conseguimos visualizá-la e formam-se as nuvens. Lá em cima, como ela sobe numa situação muito quente, quando ela sobe, ela vai se resfriando, formam-se as nuvens e caem em formato de chuva. Isso é o ciclo da água na natureza, que a gente já havia falado ano passado. Ótimo, continuando. E aí, a partir desse momento, nós vamos relembrar o que foi dito nesse capítulo para a gente poder avançar. Não adianta nada nós não explicarmos a matéria e vocês não agregarem o que foi dito em sala de aula. Ótimo, vamos caminhando. Seguindo na página 47. Na página 47, eu expliquei a vocês da questão da formação da terra e da água. O que eu expliquei a vocês? Eu até levantei uma questão, falei para vocês que o globo terrestre é praticamente azul, né? Tem muitos continentes. Só que perguntaram para mim, tia Bárbara, aquela água que se encontra, né, no planeta, ela é completamente própria para consumo? Olha, ela não é própria para consumo. Por quê? Porque se nós totalizarmos ela, nós temos 100% de água, ok? Só que nós temos uma pequena diferença. O que acontece? 70% de água é salgada e 30% de água doce. Caramba, só isso? E é importante ressaltar o seguinte, 500. Quando eu falo disso, eu não digo que a água ela é líquida. Ela se encontra na natureza, em relação à água doce em formas de geleiras. Então, ela não só está no estado líquido, mas também na formação de gelo, lá nas geleiras, ok? Eu havia falado isso com vocês. E aqui, ó, nós falamos uma questão muito interessante que eu não havia falado, que é a dessalinização. Eu até conversei com vocês isso em sala de aula. O que eu falei da dessalinização? Dessalinizar, né? É você retirar. A dessalinização é você retirar a água salgada do mar e torná-la doce e potável. Professora, algum estado no Brasil faz a dessalinização da água? Olha, com propriedade, eu sei que um local no Ceará realiza a dessalinização. Se vocês souberem de um outro local, me conta aqui. Ah, e país, professora? Em outros países. Sei também que é a Austrália e a China. Sei que esses locais fazem o processo de dessalinização da água. É um processo útil, porém ele custa caro. Mas o que é esse processo? É retirar do sal da água do mar e torná-la potável, ou seja, deixá-la apta para uso, ok? Ótimo. Falei com vocês também aqui, ó, da questão da água, que nós encontramos a água em 3 estados: estado sólido, líquido e gasoso. O que é o estado sólido? É quando as moléculas de água estão bem unidas, bem unificadas. Como é que a gente pode visualizar isso? Simples assim, a gente coloca a água no cubo de gelo, né, naquela forminha de gelo, colocamos no congelador, por um período ela vai congelar. Ah, professora, eu já esqueci uma garrafa de água no congelador e quando eu a coloquei ela estava no estado líquido e depois ela passou a ficar congelada. E o que aconteceu com a água, com a garrafa? Ela se expande, porque o gelo cresce e ele, ó, incha, certo? O estado líquido são as moléculas, elas estão bem unidas, mas elas podem se movimentar.
ok? Tanto é que a água, se você coloca ela num recipiente pequeno, ela se mantém no recipiente pequeno. Se você coloca ela no recipiente grande, ela vai se acomodar perfeitamente nesse recipiente grande. E no estado gasoso? No estado gasoso, ela está em forma de quê? De vapor. As moléculas estão totalmente soltas, elas estão se movimentando muito. Então, nós temos 3 estados físicos da água, 501, 502. Estado sólido, líquido e gasoso, ok? Beleza. Vamos caminhando. Na próxima página. Na próxima página, nós vamos falar, na verdade, dos estados físicos da água. Professora, a senhora já falou isso. Não tem problema, vou repetir, porque nós temos que relembrar o que foi falado, até porque já tem muito tempo. Então, vamos relembrar. Nós temos, na verdade, aqui, explicando no nosso livro, 4 tipos de passagem. Nós temos a solidificação, temos a condensação, a vaporização e a fusão. Eu vou explicar aqui cada um e vocês, por gentileza, fiquem com o marca-texto em mãos, que nós vamos sublinhar alguns conhecimentos, algumas informações aqui importantes. Então, olha só, estados físicos da água. Nós temos 4 até então, mostrado aqui no nosso livro. São eles: solidificação. O que é a solidificação? Matéria já, cansada de ser falada. É a passagem da água do estado líquido para o estado sólido. Sublinhem, por gentileza. Condensação. Condensação, galera, é quando a água está no estado gasoso em forma de vapor e passa para o estado líquido. Que exemplo é esse, professora? Cozimento de um determinado alimento. Quando ele está em máxima temperatura, na temperatura alta, ele emite fumaças, não sai fumaça do alimento? O que acontece? Quando o responsável acaba o preparo daquele alimento, o que ocorre? Você tampa aquela panela e com o tempo, minutos depois, o que vai acontecer? Ele vai retirar aquela tampa e vai estar cheia d'água. E o que é isso? Essa é a condensação. Ele transformou o processo gasoso e passou para o estado líquido, ok? A vaporização. A vaporização é o inverso, galera. O que é a vaporização? É a passagem do estado líquido. Exemplo aqui, vamos imaginar que estamos fazendo uma gelatina. Colocamos a água para ferver e aí quando ela começa a aparecer aquelas bolinhas, nós colocamos o pó da gelatina dentro desse recipiente. O que acontece? A gente apaga o fogo e mistura. Quando a gente apaga o fogo, imediatamente sobe uma fumaça, não sobe? Essa fumaça é o processo de vaporização. E agora o que a gente sempre fala. O que acontece quando nós colocarmos um gelo, um cubo de gelo sobre a pia e deixá-lo ali por alguns minutos? Ele vai começar a derreter. Então, a fusão, o que é a fusão? A fusão é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Deu para entender? Então, galera, vocês vão pegar o marca-texto de vocês e vão sublinhar aqui, solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Vamos pegar aqui, condensação é a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Vaporização é a passagem da água do estado líquido para o gasoso, produzindo vapor. Dei o exemplo da gelatina, da água fervente. E a fusão é o inverso da solidificação. Se a solidificação é a passagem do líquido para o sólido, a fusão é o inverso. É a passagem do sólido para o estado líquido. Tudo bem? Então, vou repetir. Vamos lá. São estados físicos da água. Nós temos 4 estados físicos apontados aí no livro: solidificação, condensação, vaporização e fusão. Solidificação, passagem do estado sólido, passagem do estado líquido para o estado sólido, ok? Condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. Vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso. E a fusão é o inverso, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem? Beleza. Aqui, nós falamos da sublimação. Sublimação, na verdade, é a passagem do estado gasoso para o sólido ou vice-versa. Agora, nem sei se os responsáveis não utilizam. Tem um negocinho chamado naftalina. Naftalina é uma bolinha assim que você coloca na roupa, que você deixa lá para não dar traça. Ela faz o processo de sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Você não vê, ela vai diminuindo ao longo do tempo, certo?
E o gelo seco também faz essa operação, que é a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Como é que funciona o gelo seco? Coloca um pingo de água. Não pode usar criança, tá? Só adulto. Por gentileza. E vamos caminhando. Ótimo. Eu lembro que na 502 eu havia passado essas páginas aqui. Porém, eu vou repeti-las para por quê? Para nós ficarmos iguais, tanto de manhã quanto à tarde. Então, vocês vão fazer para casa, para o lar. Aliás, para casa vocês já estão, né? Vocês vão fazer em casa a 52, a 53 e a 54. Tudo bem? Isso para segunda-feira. Vocês vão fazer e vão mandar correção para mim, para eu fazer e eu mando de volta para vocês. Então não deixem de fazer os exercícios. Estou morrendo de saudade de vocês. Façam os exercícios, porque praticando o exercício, parece até que eu estou dando aula na sala, né? O que falta é o público, né? A grande plateia que são vocês, né? Meus amores, minha vida. Mas não deixem de fazer o exercício, porque é no exercício que você lembra o que foi dado e a gente consegue conversar por aqui. Ó, um grande beijo, uma boa tarde para vocês. Ou bom dia.